ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Muito bom dia para você que está sintonizado na Rádio Comunitária 87,9 FM. A partir de agora, você ficará informado sobre tudo que foi destaque durante esta semana em Guaxupé. Este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Agora, são exatamente 10 horas em ponto. Isso mesmo, Estúdio C trazendo informação e serviços de utilidade pública. Em Guaxupé, você sintoniza na frequência 87,9 MHz. Estamos também ao vivo pelo endereço eletrônico 87fm.com.br. Para participar ao vivo deste espaço aberto ao ouvinte, basta entrar em contato pelo WhatsApp 3552 6038. Dicas, críticas e sugestões também podem ser enviadas em nosso WhatsApp. Encontre a Rádio Comunitária nas redes sociais. No Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube, basta pesquisar @87FM Guaxupé. Agora você está convidado a debater assuntos de interesse da nossa cidade: cultura, educação, esporte, política, economia e entretenimento. Está no ar Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Confira agora os destaques do Estúdio C de hoje. Covid, máscaras serão liberadas em locais fechados a partir deste domingo em Minas Gerais. O anúncio foi feito nas redes sociais pelo governador Romeu Zema na manhã desta quarta-feira, dia 28 de abril. Vacinação. Saúde alerta para baixa adesão à vacinação contra o sarampo. Campanha de imunização em curso é voltada para crianças menores de 5 anos e trabalhadores da saúde. Dia D de mobilização está acontecendo hoje, sábado. Fake News. Prefeitura de Guaxupé alerta para informação falsa sobre vagas no CRAS. Publicação compartilhada em grupos nas redes sociais traz vagas de emprego com a marca do CRAS. Fim da máscara. Prefeitura de Guaxupé decreta fim da obrigatoriedade do uso de máscaras. Decreto de número 2560 de 28 de abril desobriga o uso de máscaras em ambientes fechados e desmobiliza o posto Sentinela. 12.570 casos. Guaxupé registra 35 casos de Covid nesta semana. Durante a semana, o PSF Aviação registrou 175 atendimentos de pacientes com sintomas gripais. Plantão. Cartório Eleitoral fará plantão no fim de semana para a regularização de títulos. Eleitores têm até a próxima quarta-feira, dia 4 de maio, para transferir, regularizar ou tirar o título de eleitor. Teremos ainda curiosidades e muito entretenimento. Pedimos licença para entrar em sua casa, pois está começando o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Pense música, pense bem. Ouça Comunitária FM. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial.
A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? Informação para a comunidade. Estúdio C. Comunitária 87 FM de Guaxupé. Às 10h07. 10h07. Esse programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Muito bom dia. Mais uma vez um bom dia para você, querido ouvinte de todos os dias. Bom dia para você que está sempre aí na sintonia da comunitária. Você que só está ouvindo agora, que só ouve o Estúdio C, ou você que também não desgruda do rádio, muito bom dia. Bom dia mais uma vez para você que ouve pela internet, né? Você que está aí acessando o nosso site, o 87fm.com.br, e ouvindo aí de qualquer lugar que esteja conectado à internet. Muito bom dia. Aqui Leandro Vidal para junto de você até o meio-dia, fazer companhia e levar mais uma edição do Estúdio C neste sábado, dia 30 de abril de 2022. Tá acabando o abril, hein? Foi abril de carnaval, hein? Inédito na história. Olha, você pode participar do Estúdio C, agora que a gente vai trazer aqui os principais destaques dessa semana, e você pode opinar, comentar, deixar a sua dica, sua crítica, sua sugestão sobre os assuntos aqui do Estúdio C, mas também fique à vontade. Você pode comunicar sobre a grade, falar sobre a grade, você também pode falar sobre assuntos da cidade ou assuntos pertinentes ao seu bairro, à sua rua. Fique à vontade. O telefone e o WhatsApp para se comunicar com a gente é o 3552-6038. Nada te impede também de enviar mensagens em nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube, basta pesquisar @87fm Guaxupé. A gente começa aí, acho que é um dos últimos programas que a gente vem aí dando destaque inicial para a Covid-19, espero que sim, que seja sim o último programa. Não vamos dar motivos para agravar os casos da Covid aqui no nosso município, mas, como de praxe, vamos lá e dar informações sobre os dados da Covid nesta semana aqui em Guaxupé. Essa semana o município registrou 35 casos de Covid. Durante essa semana, em última avaliação específica e unitária lá, exclusiva do PSF Aviação, o posto registrou 175 atendimentos de pacientes com sintomas gripais. Os dados são da semana de 24 até esta sexta-feira, dia 29 de abril. 35 casos positivos neste período. Neste período também, 18 pessoas foram recuperadas e tiveram alta médica. A Santa Casa está com um paciente internado com a Covid, só que em leito clínico. Do começo da pandemia até o momento, o Guaxupé totaliza 12.570 casos positivos da doença, onde deste número, 12.363 casos foram recuperados e tiveram alta médica. Neste momento, há 35 pessoas em isolamento, sendo 34 em isolamento domiciliar e 1 em isolamento hospitalar. Até o momento, Guaxupé confirma 172 óbitos pela Covid-19. Os leitos UTI clínicos da Santa Casa, os leitos UTI Covid não estão com nenhum paciente. Já o leito clínico está com um paciente de Guaxupé. E a vacinação? Como anda a vacinação aqui no nosso município? De acordo com o vacinômetro disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e atualizados até esta sexta-feira, dia 29 de abril, no somatório geral de aplicações de imunizantes aqui no município,
A Secretaria de Saúde, né, junto com a Secretaria de Saúde, já realizou a aplicação de 114.263 imunizantes. Esse é o número do somatório geral, incluindo todas as aplicações que tenham, que sejam com o objetivo, né, de controlar a pandemia da Covid-19. 2.875 é a representação das aplicações esta semana. Especificando, né, dando os detalhes mais específicos, a primeira dose já atinge a cobertura de 82,68% da população. Esse percentual representa um número de 40.688 imunizantes aplicados no município só de vacinação de primeira dose. 8 foram as aplicações esta semana. A segunda dose atinge a marca de 38.917 imunizantes aplicados no município. 19 só esta semana, o que representa um percentual de cobertura da segunda dose de 82,34%. A terceira dose atinge a marca de 26.423 imunizantes aplicados, 353 só esta semana, o que representa um percentual de cobertura de 65,29% da terceira dose. A quarta dose, que já se iniciou e está a todo vapor, já chega à marca de 1.211 imunizantes aplicados de quarta dose no município. 602 vacinações só esta semana, o que representa um percentual de cobertura da quarta dose de 2,99%. A dose pediátrica também continua no município e já temos a aplicação da primeira dose pediátrica, que são a dose pediátrica para o público de crianças de 5 a 11 anos. A primeira dose chega na marca de 3.276 imunizantes aplicados. 30 só esta semana, o que representa um percentual de 72,74% de cobertura da primeira dose pediátrica. Já a segunda dose atinge a marca de 2.147 imunizantes aplicados. 262 só esta semana. A cobertura da segunda dose está no percentual de 47,67%. E hoje, em todo o Brasil, é dia de vacinação. Hoje é o dia D contra a gripe e sarampo. Com a cobertura vacinal caindo nos últimos anos, o Brasil faz um dia D contra a gripe e sarampo neste sábado, quando os postos de saúde de todo o país estarão abertos das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Até então, a campanha contra a gripe estava destinada apenas aos idosos e profissionais de saúde. Agora, podem se imunizar também crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, profissionais de segurança, caminhoneiros, entre outras categorias. Já a campanha contra o sarampo é destinada a todas as crianças de 6 meses a menores de 5 anos e aos profissionais de saúde que precisam atualizar o cartão de vacinas. Em cerimônia de lançamento do Dia D em João Pessoa, na Paraíba, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a queda na cobertura vacinal nos últimos anos. Há cerca de uma década, a cobertura vacinal no mundo vem caindo, porque como nós tivemos sucesso no enfrentamento a essas doenças evitáveis por vacinas, até em função das próprias vacinas, nós temos uma falsa segurança que estamos livres dessas doenças, mas não estamos. E para isso temos que buscar as unidades básicas de saúde para atualizar o calendário vacinal todos os anos.
Segundo informações do sistema DataSUS do Ministério da Saúde, a cobertura vacinal do Brasil vem em queda desde 2019, quando atingiu uma cobertura de 73% do público-alvo na média de todas as campanhas. Em 2021, esse número caiu para 61%, enquanto a meta do Ministério é imunizar 90% dos públicos-alvo. De acordo com especialistas, a baixa cobertura está relacionada com a volta do sarampo no país. Após receber em 2016 o certificado de território livre do sarampo, o Brasil voltou a registrar casos em 2018, quando a doença contaminou mais de 10 mil pessoas, causando 12 óbitos. A campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo vai até o dia 3 de junho. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais também reforça o alerta para o dia D, hoje, sábado, dia 30 de abril, de vacinação contra a gripe e contra o sarampo. A Secretaria de Estado da Saúde alerta pais e responsáveis para a necessidade de levarem crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade ao posto de saúde mais próximo para vacinação gratuita contra o sarampo. Neste sábado, 30 de abril, vai ser realizado o dia D de mobilização. As unidades básicas de saúde em todo o estado vão estar abertas para imunização. A 8ª campanha nacional de vacinação contra o sarampo começou no dia 4 de abril. Até o início desta semana, haviam sido vacinadas apenas 128.323 crianças, de um total de 1.165.916, ou seja, pouco mais de 11%. A coordenadora do programa de imunizações, Josiane Guzmão, destaca que as pessoas precisam ser imunizadas contra o sarampo, porque a vacina é a estratégia mais eficaz para interromper a circulação do vírus. A estratégia de vacinação contra o sarampo é uma medida eficaz para interromper a circulação ativa do vírus no país, minimizar a carga da doença e proteger a população. Pais e responsáveis devem levar as crianças para tomar a vacina e todos devem manter o cartão de vacina atualizado. O sarampo é uma doença infecciosa, aguda, transmissível e extremamente contagiosa, que pode evoluir com complicações e óbito. Da Agência Minas, Sônia Neri. Aqui em Guaxupé também está acontecendo, obviamente, o dia D, das 8 às 5 horas da tarde, a campanha nacional de vacinação contra a gripe e contra o sarampo. O público-alvo, repetindo mais uma vez, idosos acima de 60 anos que vão receber a vacina da gripe, podem também ir lá nos postos de saúde. As crianças de 6 meses a 5 anos que vão receber ambas as vacinas e os profissionais de saúde que também vão receber ambas as vacinas. Aqui em Guaxupé, o dia D de vacinação contra sarampo e a gripe está acontecendo nas seguintes unidades: no posto de saúde da criança, no posto de saúde da mulher, na unidade de saúde familiar ali no Parque 2 e na unidade de saúde familiar no Vila Campanha. Ou seja, repetindo, no posto de saúde da criança, no posto de saúde da mulher, no Parque 2 e na Vila Campanha. Leve seu filho para vacinar. Você, senhor e senhora mais de 60 anos, por favor, também se dirija até os postos de vacinação para receber a vacina contra a gripe. Vamos nos imunizar, nos proteger. Assim, também estamos protegendo os outros em sociedade. A pandemia de Covid-19 não acabou não, ela foi controlada, a vacinação vem ajudando, mas é sempre bom a gente manter o alerta. O estado de Minas Gerais amplia a vacinação da 4ª dose para os idosos acima de 60 anos. A 4ª dose da vacina contra a Covid-19 vai ser disponibilizada para pessoas com idades entre 60 e 69 anos em Minas Gerais já a partir da próxima semana. A decisão foi anunciada pelo secretário de Estado da Saúde, o médico Fábio Baquerete. O imunizante pode ser aplicado em quem já tomou a primeira dose de reforço há pelo menos 4 meses. De acordo com o levantamento da Secretaria de Estado da Saúde, cerca de 1 milhão de mineiros estão
estão nesse estágio de vacinação. Isso significa que a gente entra agora no inverno com a possibilidade de estarmos com o grupo mais vulnerável, que são os idosos, porque lembrando que os imunossuprimidos já tomaram a 4ª dose, a gente entra nesse período com uma proteção a mais. Então quem já tem mais de 4 meses que tomou a 2ª dose, acima de 60 também poderá tomar a sua 4ª dose ou 2ª dose de reforço. Durante a coletiva de imprensa, o secretário também fez um apelo para que os pais levem as crianças para receberem a 2ª dose da vacina contra a Covid-19, completando o primeiro esquema vacinal. Atualmente, quase 70% das crianças de 5 a 11 anos já tomaram a primeira dose em Minas Gerais e 32% completaram o esquema vacinal. Mas existem cerca de 500 mil crianças que ainda não receberam a 2ª dose. A alta cobertura vacinal é a principal razão de o vírus estar circulando cada vez menos e, por isso, o Estado recomenda a desobrigação do uso de máscaras em ambientes fechados a partir deste domingo, 1º de maio, como explica Baquerete. E diante dessa melhoria de casos, e avançar da vacinação, a partir de 1º de maio, todos os municípios do Estado poderão desobrigar o uso de máscara. É uma recomendação que o Estado faz aos municípios, mas a decisão é do município. Da Agência Minas, Sônia Neri. Aqui no município de Guaxupé, até o momento, a 4ª dose está sendo aplicada a idosos acima de 40 anos e apenas com agendamento pelo site da Prefeitura Municipal, pelo endereço eletrônico www.guaxupé.mg.gov.br/vacina-guaxupé. O intervalo para tomar a 4ª dose é ter tomado a 3ª dose há mais de 4 meses. Então, é importante lembrar aí, pessoal, vamos vacinar as nossas crianças, vacinar os nossos idosos para a gente proteger aí quem a gente ama. Agora uma dica, atividade física pode reduzir o número de casos de câncer no país. A prática de atividades físicas pode reduzir em até 20 milhões de reais os gastos do Sistema Único de Saúde com o tratamento de câncer no ano de 2040. A estimativa do INCA, Instituto Nacional de Câncer, consta em um relatório lançado nesta sexta-feira durante o evento online. Conforme o documento, para que essa previsão de economia se concretize, é preciso que cerca de 1/3 da população brasileira realize ao menos 150 minutos de exercícios físicos por semana até 2030. A nutricionista e sanitarista da área técnica de alimentação, nutrição, atividade física e câncer do INCA, Tainá Malhão, explica como a atividade física influencia no controle do câncer e na economia. Se a população fizer 30 minutos a mais de atividade física por semana, o que é algo possível dentro da nossa rotina, já teríamos uma economia de cerca de 8 milhões de reais em 2040. Todo movimento conta para a prevenção de câncer. Destaco que não precisa ser atividades sistematizadas ou que demandem a contratação de serviços, como academias, apesar de serem boas opções. Dados do INCA mostram ainda que o SUS investiu em 2018 1 bilhão e 400 milhões de reais com 3 tipos de câncer: mama, colo retal e endométrio, que estão entre os mais incidentes no país e têm como um dos fatores de risco a inatividade física. Caso não ocorram as mudanças e ações integradas, o Instituto Nacional de Câncer estima que os valores passem para 2 bilhões e meio de reais em 2030 e 3 bilhões e 400 milhões de reais em 2040. As despesas levam em consideração procedimentos hospitalares e ambulatoriais realizados no Sistema Único de Saúde em pacientes oncológicos com 30 anos ou mais. Com a supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lucas Coelho. E voltando a falar sobre a Covid-19, a partir deste domingo, dia 1º de maio, as máscaras serão liberadas em locais fechados em todo o estado de Minas Gerais. O anúncio foi feito nas redes sociais pelo governador Romeu Zema na manhã desta quarta-feira, dia 28.
Amanhã, domingo, a população não precisará utilizar mais máscaras em locais fechados em Minas Gerais. A determinação foi publicada pelo governador Romeu Zema nesta quarta-feira, dia 28, em seu perfil no Twitter. E até então, essa desobrigação era de decisão de cada município, de acordo com o avanço da imunização da população. Mesmo com o anúncio da medida, até a data da publicação dessa informação no portal da cidade, o decreto ainda não tinha sido publicado no Diário Oficial do Estado. Mas no mesmo dia, aqui em Guaxupé, a Prefeitura Municipal decretou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras. Agora sim, por meio de decreto de número 2560, também do dia 28, desobriga o uso de máscaras em ambientes fechados e desmobiliza o posto sentinela. A partir de amanhã, máscaras não será mais obrigatório o uso de máscaras em locais fechados, em tanto quanto abertos e fechados na cidade de Guaxupé. A decisão está no decreto editado nesta quarta-feira, dia 28 de abril. O decreto foi publicado no Diário Online do município, na página da Associação Mineira dos Municípios. O decreto prevê que o uso do item continua obrigatório nos estabelecimentos de saúde. O decreto também prevê a desmobilização da unidade sentinela, o PSF Aviação, que depois de mais de 2 anos retorna ao atendimento normal à população na área de referência ali do PSF. Ainda de acordo com o decreto, as atividades esportivas no Estádio Municipal Carlos Costa Monteiro, ginásios, campos, quadras e clubes serão permitidas com a presença de público. 10h28, este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade, trazendo as informações dos principais destaques desta semana em Guaxupé. Você também pode ouvir pela internet, acesse o nosso site 87fm.com.br. Amanhã tem Bazar Olga Silveira lá no Centro Espírita Nova Era, em muitos itens seminovos para você, hein? Bem baratinho. Roupas, calçados, cama, mesa e banho, utensílios do lar, roupas, adulto, infantil, bolsas, brinquedos e muito mais. Tudo em prol das ações sociais e assistenciais lá da Comunidade Espírita Centro Nova Era, né? O bazar acontece amanhã, dia 1º de maio, das 9 às 11h30, ali na Rua São João, no número 291. O pessoal alerta também que está acontecendo agora Bazar Olga Silveira permanente, é isso mesmo, agora não é eventualmente não, permanentemente o Bazar Olga Silveira vai ter essa edição especial amanhã, mas durante a semana o bazar acontece toda terça e quarta-feira, da 1h da tarde até as 5h e no sábado das 9 ao meio-dia. Então você aí que já é frequentador do Bazar Olga Silveira pode agora conferir o bazar permanentemente toda terça e quarta-feira, das 11h da 1h da tarde até as 5h, e no sábado, das 9 ao meio-dia. O local é sempre o mesmo, a Rua São João, no número 290, na entrada do antigo educandário. Compareça, participe e colabore. Vamos para um rápido apoio cultural, mas já a gente volta. Daqui a pouco a gente vai saber dados ainda da pandemia direto da Fiocruz. A Fiocruz alerta que a pandemia não acabou e a desigualdade na vacinação preocupa. É já, logo após um apoio cultural. Não saia daí. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. A Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária de Guaxupé. Previsão do tempo. Previsão do tempo para Guaxupé neste sábado, dia 30 de abril. Baixa probabilidade de chuva nos períodos da manhã, tarde e à noite. A temperatura máxima prevista para hoje está em 29 graus e a mínima em 15 graus. Previsão do tempo para Guaxupé neste domingo, feriado dia 1º de maio. Baixa probabilidade de chuva nos períodos da manhã, tarde e à noite. A temperatura máxima prevista para amanhã está em 30 graus e a mínima em 16 graus.
As informações são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Previsão do tempo. Informação para a comunidade. Estúdio C. Dez horas e 34 minutos. 10h34. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Mais uma edição do Estúdio C, sábado, dia 30 de abril. Muito bom dia mais uma vez. Participe aqui do Estúdio C. O telefone e o WhatsApp é o 3552-6038. Repetindo, 3552-6038. Hoje tem bazar lá na Casa da Criança. O bazar da Casa da Criança acontece de segunda a sexta-feira, do meio-dia até as 4h30. E no sábado, que já começou, vai das 9 às 2 horas da tarde. A Casa da Criança tem ótimos produtos novos e seminovos lá à disposição, tudo em prol da entidade. O pessoal da Casa da Criança ali no bazar aceita Pix, hein? Vamos lá, vamos ajudar e colaborar ali na Avenida Dona Floriana, né, na antiga Delegacia de Polícia Civil. Olha, a Casa da Criança também alerta que os trabalhos e os projetos para a reforma da nova sede estão a todo vapor e você pode ajudar com valores em dinheiro ou materiais de construção. Basta entrar em contato pelo telefone 3551-2470 e saber como ajudar. Mundo. É isso aí. Olha, vamos agora ao alerta da Fiocruz. A pandemia não acabou e a desigualdade na vacinação preocupa. O novo boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado nesta sexta-feira, aponta para a manutenção da tendência de queda no número de casos, internações e óbitos pela doença devido aos avanços na vacinação. No entanto, as desigualdades estaduais na cobertura vacinal ainda preocupam, como explica o coordenador do observatório, Carlos Machado. A pandemia não acabou. Ela acabou porque uma pandemia, ela envolve uma circulação de um vírus, uma transmissão de uma doença em escala global. Então, os países estão de forma muito desigual, avançando na vacinação, e nós mostramos com dados, como no Brasil também, quando você compara, por exemplo, primeira dose, Piauí e São Paulo, estão muito acima de Amapá e Roraima, que não chegam a 2/3 da população com primeira dose. O boletim cita o caso de São Paulo, que conta com 90% da população vacinada com a primeira dose, 85% com a segunda e 50% com a terceira. Por outro lado, estados como Amapá e Roraima têm menos de 65% da população com a primeira dose, 50% com a segunda e apenas 12% com a terceira. Nessas regiões com menor cobertura vacinal, a Fiocruz orienta manter o uso de máscaras em locais fechados e a exigência do passaporte vacinal em prédios e transportes públicos e espaços de trabalho. O pesquisador revela quem são as principais vítimas da doença nesse momento. Pelas análises anteriores e pelo que a gente tem observado, que as principais pessoas que ainda internam em OP são as pessoas idosas, porque as pessoas com mais idade, com muito mais idade, mesmo vacinadas, são mais vulneráveis, mesmo com segunda dose e por vezes até com a terceira dose. E as não vacinadas. As não vacinadas, principalmente as pessoas com mais idade. Segundo Machado, avançar na cobertura da terceira dose e na vacinação de crianças é fundamental para manter a população protegida. Outra recomendação é reforçar a vigilância sobre novas variantes do coronavírus, além de preparar as estruturas de saúde para possíveis epidemias no futuro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida.
A nível Brasil, a média de mortes por Covid-19 teve alta de 31% em uma semana. O Brasil registrou 185 óbitos causados pela Covid e 14 mil casos da doença nesta sexta-feira, de acordo com o painel CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A média móvel de óbitos voltou a crescer e chegou a 125. O número representa aumento de 31% na comparação com sexta-feira passada, quando o indicador estava em 93. A média considera os dados dos últimos 7 dias e serve para acompanhamento epidemiológico do país sem eventuais distorções. Desde o começo da pandemia, o Brasil registra 663.410 mortes e mais de 30 milhões e 400 mil infecções pelo coronavírus. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira. Agora uma curiosidade sobre a Covid-19. 60% da população conhece alguém que morreu de Covid no país. 2 em cada 3 brasileiros defendem a vacinação contra a Covid. Essa é uma das conclusões do estudo feito pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o Instituto FSB Pesquisa. 77% dos entrevistados consideram a vacinação a medida mais importante contra a doença e defendem que escolas e faculdades exijam dos alunos o comprovante. 70% dos pais de crianças de 5 a 17 anos já vacinaram todos os filhos, mas outros 18% deles ainda não levaram os filhos para se imunizar. O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, explica esse sentimento de confiança na vacina pela maioria dos entrevistados. Isso mostra o valor que as pessoas estão dando à vacina como um instrumento para superar definitivamente a pandemia. As pessoas se sentem mais seguras, se sabem que as pessoas próximas, assim, num ambiente onde eventualmente vão precisar tirar as máscaras, como um restaurante, por exemplo, estejam também vacinadas. Apesar de se mostrar mais tranquila, 33% da população, ou 1 a cada 3 pessoas, tem um certo receio de conviver com pessoas não vacinadas. E 70% dos entrevistados disseram que pretendem seguir usando máscaras de proteção dentro de supermercados ou em viagens de ônibus ou avião, mesmo sem a obrigatoriedade. Marcelo Azevedo explica esse dado da pesquisa. A memória da Covid ainda está muito presente, né? A gente recentemente teve um surto ainda no início desse ano de 2022 e isso ainda vem refletindo nos hábitos da população de uma forma geral. O levantamento feito com 2.000 pessoas com 16 anos ou mais aponta ainda que 60% delas conhecem alguém que morreu de Covid e 35% afirmaram que já tiveram a doença. Apesar disso, o brasileiro reconhece a melhoria dos índices de Covid. Quase 90% das pessoas ouvidas avaliavam a crise sanitária como grave ou muito grave em abril de 2021. Esse número caiu para 40% na pesquisa de abril deste ano. Esta é a 6ª edição da pesquisa realizada pela CNI em parceria com o Instituto FSB, entre os dias 1º e 5 de abril, em todos os estados do país e no Distrito Federal. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins. Dez horas e 43 minutos. Olha, ainda falando sobre a Covid-19, 3 a cada 4 idosos ainda não tomaram a vacina contra a gripe. A primeira etapa da campanha de imunização se aproxima do fim, com apenas 27,8% do público-alvo vacinado. A primeira etapa da campanha de vacinação contra a influenza chega ao fim neste fim de semana com índices de imunização abaixo da meta. Até o momento foram vacinados 27,8% dos idosos e 30,4% dos trabalhadores da saúde, que são os grupos prioritários desta fase.
A meta é alcançar uma taxa de imunização de 90%. No caso das pessoas com 60 anos de idade ou mais, foram aplicadas 958.681 doses de um total estimado de 3.442.911 indivíduos nessa faixa etária em Minas Gerais. Em relação aos trabalhadores da saúde, mais de 180 mil receberam a vacina, em um universo de mais de 600 mil profissionais. Para estimular as pessoas a se vacinarem, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais está promovendo hoje o Dia D de Imobilização, quando as unidades básicas de saúde em todo o estado estão abertas para a aplicação do imunizante. Hoje, as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, 4 anos, 11 meses e 9 dias, podem ser vacinadas. A partir da próxima semana, a campanha entra na segunda fase, que tem como grupo prioritário, além das crianças, gestantes, puérperas, indígenas, pessoas com comorbidades e professores, entre outros segmentos. Até 3 de junho, a estimativa é que 8.290.488 pessoas sejam vacinadas ao longo das 2 fases da campanha no estado. A coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Josiane Dias Guzmão, explica que quem ainda não foi imunizado e pertence aos grupos prioritários deve procurar uma das unidades básicas de saúde no estado. A vacina da influenza trivalente, oferecida gratuitamente pelo sistema de saúde em 2022, é eficaz contra as cepas da H1N1, H3N2 e tipo B. Segundo Josiane, a vacinação anual previne as formas graves da doença. A vacina tem como objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrente das infecções pelo vírus da gripe na população-alvo para a vacinação. Por isso, é muito importante procurar um posto e se imunizar. O cronograma da 24ª campanha de vacinação começa já no primeiro dia 4. Da primeira etapa foi do dia 4 até o dia 30, 60 anos, idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. O dia D é hoje, dia 30 de abril, e a segunda etapa vai do dia 2 de maio até dia 3 de junho, onde o público-alvo agora da segunda etapa, repetindo, é crianças de 6 meses a menos de 5 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, rodoviários de passageiro urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança, salvamento e forças armadas, a população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas. 10 horas e 47 minutos. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Você pode participar. O telefone é o 3552-6038. No próximo bloco, desemprego no Brasil atinge 11% da população. É já, logo após o apoio cultural. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária FM, a rádio que pensa e toca a boa música. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Aqui toca as melhores. 87,9 FM. 10 horas e 50 minutos. 10h50. Thinking out the box from where I stay.
Este programa tem um apoio cultural da Guaxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. O melhor da música nacional e internacional atual você confere aqui na 87 FM também. De segunda a sexta-feira, o melhor da música das autoridades, além de muita informação e prestação de serviços, tarde especial a partir da 1h da tarde. É o melhor do programa, o melhor do rock, do nacional, reggae, pop rock, MPB e muito mais. Um programa diferente, música alternativa para você. Não perca, toda segunda, de segunda a sexta, da 1 às 4 da tarde, tarde especial. Olha, vamos colaborar aí com duas ações solidárias que acontecem aqui em Guaxupé, a Sopa Solidária lá da Dona Neide e a Sopa Solidária do Bom Samaritano. A Dona Neide realiza voluntariamente uma sopa solidária lá na Vila Progresso, que atende a 32 famílias em situação de vulnerabilidade, né? Há muitos anos a Dona Neide faz esse trabalho lá na Vila Progresso. E agora ela conta com a ajuda de toda a população que pode ajudar ela, né? A Dona Neide está lá na rua República do Peru, no número 152, no bairro Vila Progresso 2. Você também pode entrar em contato pelo telefone e WhatsApp, o 99802-2594. Repetindo, 9802-2594, e você colabora com a Sopa Solidária da Dona Neide lá na Vila Progresso. O Bom Samaritano também faz uma sopa mensal, no caso da Dona Neide é diária, e a lá do Bom Samaritano é uma sopa mensal. Os amigos e voluntários lá do Bom Samaritano, toda a última sexta-feira do mês, né? No caso, a sopa é realizada neste dia e distribuída no domingo. Quem puder ajudar, basta deixar as doações de alimentos lá na sede do Bom Samaritano, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, no número 1292, no bairro Recreio dos Bandeirantes, em frente ao Senac. Os voluntários lá do Bom Samaritano alertam também que não só além da sopa, o pessoal lá faz diversas ações solidárias em prol de pessoas, moradores de rua, idosos em situação de vulnerabilidade e muito mais, e conta sempre com diversas ajudas, ajuda em dinheiro, ajuda em roupas, calçados, equipamentos, cadeira de banho para idosos, cadeira de rodas, tudo que você puder ajudar lá. O Bom Samaritano está sempre tentando ajudar alguém, está sempre precisando de ajuda. Então vai lá, dá uma passadinha lá no Bom Samaritano, você que pode ajudar, para saber o que eles estão precisando na atualidade e no momento. Bom Samaritano, repetindo, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 1292, no bairro Recreio dos Bandeirantes, em frente ao Senac. Falando em Senac, o Senac está oferecendo cursos gratuitos em Guaxupé. Os cursos são presenciais e as inscrições podem ser feitas direto na entidade. O Senac está oferecendo cursos gratuitos presenciais. São cursos de cuidador de idoso, curso técnico em segurança do trabalho, cuidador de idosos e com especialização técnica de nível médio em enfermagem do trabalho. O curso de cuidador de idosos vai ser de segunda a sexta, da 1h30 da tarde até as 5h30. Para participar do curso, a pessoa tem que ter 18 anos completo, ensino fundamental completo. O curso de técnico de segurança vai acontecer de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até o meio-dia. É preciso ter concluído o ensino médio ou estar cursando no primeiro ano do ensino médio, e a pessoa pode ter até 15 anos completos. Já o curso de especialização técnica de nível médio em enfermagem do trabalho vai acontecer de 15 em 15 dias aos sábados, das 8 horas da manhã às 16 horas. Os requisitos mínimos são habilitação profissional de técnico em enfermagem ou graduação em enfermagem. É necessário ter 18 anos completos para participar deste curso. Para efetuar a matrícula, os interessados devem apresentar RG, CPF ou CNH, comprovante de residência atual, histórico escolar ou declaração de matrícula, além da certidão de nascimento,
nascimento ou casamento. Para o curso de especialização é necessário apresentar a habilitação profissional de técnico em enfermagem ou a graduação em enfermagem. Nesta quinta-feira, o Senac também disponibilizou as vagas gratuitas para curso gratuito em cabeleireiro. O Senac alerta que as vagas se esgotaram instantaneamente já nesta quinta-feira e eles estão com problemas para atender todas as mensagens que foram mandadas e enviadas lá no WhatsApp do Senac, o telefone 3559-2200. E você aí, tá procurando emprego? Tá desempregado? Você faz parte destes 11 milhões de desempregados no Brasil. O desemprego atinge 11% da população. O desemprego atingiu 11,1% da população brasileira em março, ficando estável na comparação com o trimestre anterior. A taxa é a menor para este período desde 2016, mas ainda representa 11 milhões e 900 mil pessoas que estão à procura de uma ocupação. Apesar do desemprego não ter subido, o tamanho da população ocupada caiu 0,5%, o que significa 472 mil pessoas a menos no mercado de trabalho. No entanto, isso não foi suficiente para reverter os 3 aumentos consecutivos registrados no ano passado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. A coordenadora de Trabalho e Rendimento do Instituto, Adriana Berengui, ressaltou que em toda a série histórica, a taxa de desemprego aumentou no primeiro trimestre, por causa da dispensa dos trabalhadores temporários costumeiramente contratados no final do ano anterior. A novidade este ano pode estar relacionada à retomada das atividades com o arrefecimento da pandemia. Isso provavelmente está sendo impulsionado por uma expansão muito vigorosa da ocupação no fim do ano passado. E a gente realmente vinha com o mercado de trabalho, com o funcionamento das atividades, principalmente no segmento dos serviços, que começaram, digamos assim, a deslanchar o seu funcionamento e a sua absorção de trabalhadores no fim do ano passado. Segundo semestre de 2021, tivesse ali recompondo, né, de uma maneira até bastante intensa, todo um processo de perda, né, nos trimestres iniciais da pandemia. Nesses primeiros 3 meses, a queda da ocupação ocorreu principalmente na informalidade. O contingente de trabalhadores por conta própria encolheu 2,5% depois de 5 trimestres de aumento. Isso significa 660 mil pessoas a menos trabalhando nessa categoria, sendo 475 mil informais. Já o número de trabalhadores sem carteira ficou estável, depois de expandir por 3 trimestres seguidos. Por outro lado, a quantidade de empregados com carteira cresceu 1,1%, chegando a 34 milhões e 900 mil pessoas. Com esses movimentos, a taxa de informalidade do país caiu para 40,1% do total de trabalhadores. A pesquisa do IBGE mostra ainda que o aumento da formalidade pode ter impactado o rendimento médio real, que cresceu 1,5% depois de 3 quedas e foi estimado em R$ 2.548 mensais. Mas, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, a variação do rendimento ainda é negativa em 8,7%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. 10 horas e 59 minutos. 10h59 é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Até o meio-dia, informações e destaques de Guaxupé. Esta semana você confere aqui. Curta, comente e compartilhe a Rádio Comunitária nas redes sociais. No Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube. Basta pesquisar @87FM Guaxupé. Vale lembrar também que no mesmo endereço você encontra a Comunitária também no TikTok, no LinkedIn e muito mais. No próximo bloco a gente vai saber ainda falar sobre emprego, né? No caso de Minas Gerais, né? O estado teve a segunda maior de geração de empregos formais no país. A gente também vai saber no próximo bloco os dados do emprego aqui em Guaxupé. Não saia daí. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87 FM de Guaxupé.
Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87 FM de Guaxupé. Quando olho na parede, vejo seu retrato. 11h04. As lágrimas banham meu 11h04. sem fim. Este programa tem um apoio cultural da Cochupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Se aposta de mim. É, o melhor da música sertaneja raiz de todos os tempos você ouve aqui na comunitária de Guaxupé, de segunda a sexta, e na verdade é todos os dias, né, mas de segunda a sexta, das 5 da manhã até as 8 horas, Guaxupé Som Rural. De segunda a sexta tem também a segunda edição, que acontece das 18 às 19 horas, e no sábado o Guaxupé Som Rural é das 5 às 7, e no domingo, amanhã é sertaneja aqui na comunitária, das 5 horas da manhã até o meio-dia. Lembrando que amanhã tem Guaxupé Som Rural ao vivo, das 8 ao meio-dia, das 8 às 10 é com Orlando Lima, e das 10 ao meio-dia com Ivan Neves, aí os nossos dois amigos aí fazendo a companhia para você nas manhãs de domingo e levando o melhor do repertório da música sertaneja. É, sucessos como esse aí de Trio Parada Dura e muitos outros você ouve aqui. Guaxupé Som Rural. E vamos continuar falando sobre o emprego aqui no Brasil, sobre a situação, né, os dados do CAGED. Em Minas Gerais, o estado tem a segunda maior de geração de empregos formais no país. Minas Gerais registrou em março a segunda maior geração de empregos com carteira assinada no país. Segundo dados do novo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência, o estado teve saldo positivo de 27.452 postos de trabalho no mês passado, ficando atrás apenas de São Paulo. No acumulado do ano, já houve em Minas Gerais a geração de 62.421 oportunidades com carteira assinada. Segundo a diretora de Monitoramento e Articulação de Oportunidades de Trabalho da SEDESE, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Amanda Carvalho, os dados do CAGED mostram uma tendência de expansão do mercado formal de trabalho no estado, com as contratações superando as demissões. Os dados do CAGED mostram a manutenção da tendência de expansão do mercado de trabalho formal de Minas Gerais, sobretudo do crescimento das contratações, que superam as demissões. Destaque para os setores de serviços e indústria, que lideram a abertura de vagas líquidas de emprego no primeiro trimestre e pode ser atribuído à grande atração de investimentos realizada pelo governo nos últimos anos. Os setores que mais geraram emprego em março foram serviços, agropecuária, indústria, construção civil e comércio. Da Agência Minas, Sônia Neri. O dia já vem vindo aí e o sol já vai raiar. São Jorge, teu padrinho, te dê cana pra tomar. Xangô, teu pai, te dê muitas mulheres para amar. Vai o teu caminho, é tanto carinho para dar. Vamos agora para os dados do CAGED em Guaxupé, né? O saldo foi negativo em março, Foi um saldo negativo de 108 cargos, né? Foram 555 admissões frente a 663 desligamentos aqui em Guaxupé. O saldo, então, negativo de 108 vagas representa um percentual de 0,8%, né, em comparação com o mês anterior. Dando detalhes, né,
Aqui o setor de serviços foi positivo, com os setores que foram positivos foram os serviços, agropecuária e construção. Não, perdão, apenas serviços e agropecuária. Serviços durante esse mês de março tiveram 23 contratações e a agropecuária um saldo positivo de 23 contratações e a agropecuária com saldo positivo de uma contratação. Já a construção civil, a indústria e o comércio apresentam negatividade de contratação. A construção teve um saldo negativo de -4, a indústria de -59 e o comércio de -69. Esses são os dados do CAGED para Guaxupé. Você sempre percebe que dentre as várias músicas que a gente coloca, sempre o principal trilha aqui do programa é jazz. E hoje é Dia Internacional do Jazz. Foi ao som do jazz que Aretha Franklin e tantos outros negros e negras pediram respeito. Neste sábado, 30 de abril, é comemorado o Dia Internacional do Jazz. É uma data instituída pela Unesco há 10 anos, em homenagem a outro grande nome da música negra, o pianista e embaixador da boa vontade, Herbie Hancock. O nosso colega Sidney Ferreira, apresentador do programa Jazz Livre da Rádio MEC FM, comentou que o jazz surgiu exatamente para honrar a ancestralidade e lutar pelos direitos civis dos afro-americanos. O jazz tem a sua raiz no blues, né, que é a voz do negro americano, escravizado, sofrido, mutilado nas suas possibilidades como ser humano. Então essa música sofrida, ela vai se refinando ao longo dos anos, porque é exatamente através da música que muitos grandes nomes do jazz marcaram a sua posição política contra o racismo. A Billie Holiday chegou a ser presa e proibida de cantar uma música chamada Strange Fruit, que falava da tortura, do enforcamento de negros, que eram muito comuns à época. Southern trees bear a strange fruit. O jazz surgiu no fim do século XIX em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e só foi reconhecido como música em 1915, já no século XX. A palavra jazz provavelmente surgiu nas ruas como uma gíria. O som é marcado pela criatividade e improvisação, a partir da fusão de diferentes ritmos, e deu origem ao rock and roll e à bossa nova. Entre os grandes nomes do jazz estão Miles Davis, Chet Baker, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, John Coltrane e Louis Armstrong. O apresentador Sidney Ferreira destaca a influência do jazz na música brasileira. No Brasil, lógico, não podia ser diferente, já que os negros escravizados aqui também tiveram a sua liberdade de expressão tolhida, na música, na religião, na sua relação tribal mesmo, já que aqui todos eram misturados, desrespeitando as suas origens. Então, novamente, falamos de criatividade e busca por liberdades sonoras, que surgem através do samba, do jongo e todas as vertentes da música trazidas da África, que foram a raiz de um gênero essencialmente brasileiro, a bossa nova. Então é isso, é a celebração. Viva o Dia Internacional do Jazz! Viva o jazz! Viva o jazz livre! Uma boa forma de conhecer o jazz é assistir aos festivais cada vez mais populares no Brasil. Muitos têm entrada gratuita e são promovidos por escolas e músicos. Um dos maiores festivais gratuitos da América Latina ocorre no litoral fluminense. É o Rio das Ostras Jazz and Blues Festival, que este ano será de 16 a 19 de junho. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. É grande som de Aretha Franklin. Atenção, estudantes, o Enem será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro.
As provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio de 2022, tanto na versão impressa como na digital, serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. O edital foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. As inscrições devem ser feitas entre os dias 10 e 21 de maio na página do participante enem.inep.gov.br/participante. A opção pela versão impressa ou digital da prova deve ser feita no momento da inscrição. Quem optar por fazer a versão digital não vai poder prestar o exame em casa. Ele vai ter que ser feito nos locais da prova, não sendo autorizado computador particular. Aqueles que não conseguiram a isenção terão de pagar taxa de R$ 85,00 até o dia 27 de maio. Nesta sexta-feira, aliás, termina o prazo de apresentação de recurso para aqueles candidatos que tiveram pedido de isenção de taxa negado. Outro prazo que se encerra é o para quem não teve aceita a justificativa de ausência nas provas do Enem 2021. A gente lembra que as notas do Enem podem ser usadas para ingressar no ensino superior, em universidades públicas e privadas, e para participar de programas federais, como o SISU, Sistema de Seleção Unificada, ProUni, Programa Universidade para Todos, e o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. 11h15. É o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Já, no próximo bloco, é notícia triste pra gente. Gás natural vendido pela Petrobras vai ficar 19% mais caro neste domingo. É daqui a pouco, logo após o apoio cultural. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87,9 FM, incomparável. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87 FM. 11h18. 11h18, Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Vamos lá na informação dada né? Vamos falar sobre mais aumentos aí neste domingo, mais aumentos. A Petrobras anuncia mais aumentos. Gás natural vendido pela Petrobras vai ficar 19% mais caro neste domingo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, reafirmou nesta sexta-feira que o combate à desinformação e às milícias digitais é o maior desafio das eleições em 2022. Durante participação em um seminário online realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Moraes disse que o país foi surpreendido em 2018 com esse novo fenômeno e que não se pode subestimar a atuação desses grupos. Hoje nós aprendemos os núcleos que existem nessas milícias digitais. E é esse o desafio da Justiça Eleitoral, identificar isso. É o núcleo de produção de notícias falsas, discursos de ódio, discursos contra a democracia, a confusão que alguns pretendem fazer entre liberdade de expressão e liberdade de agressão. A Constituição não consagra a liberdade de expressão como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. O ministro, que é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e assume a presidência da Corte em setembro, um mês antes das eleições, ainda reforçou que a Justiça Eleitoral não vai permitir qualquer ato contra a democracia. Então, para todos os fins eleitorais, as plataformas, a rede social será considerada na eleição de 2022 como meios de comunicação e assim consideradas terão as mesmas responsabilidades. Da mesma forma, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu que discurso de ódio, as notícias fraudulentas, fake news sobre fraude eleitoral e que beneficie o candidato no momento da eleição
isso acarretará cassação, seja do registro, seja do mandato. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que deixou a presidência do TSE em fevereiro, também participou do seminário e defendeu a integridade do sistema eletrônico de votos implantado em 1996. Esse é um sistema que foi amadurecido ao longo do tempo, ele é atualizado a cada época, inclusive pelo teste público de segurança e pelos avanços tecnológicos e que nos dão muita segurança. O Brasil tem muitos problemas. Felizmente, o nosso sistema de votação não é um deles. O seminário realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio contou com 5 painéis que debateram temas de interesse para as eleições deste ano, como as alterações legislativas, os reflexos da nova lei de improbidade no direito eleitoral, a inclusão política de mulheres, negros e grupos minorizados, o combate à desinformação e a credibilidade e segurança do sistema eleitoral. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Aconteceu um problema técnico aqui no áudio, né? Direto lá da Rádio Agência Brasil, o áudio está intitulado como gás natural vendido pela Petrobras vai ficar 19% mais caro no domingo. Entretanto, o título não é igual ao conteúdo, né? E devido a um problema aqui na produção, porque a mesma pessoa que faz a captação dos áudios, né, direto das agências de comunicação, a edição desses áudios, né, a redação das notícias e ainda mais a operação de áudio e locução é a mesma pessoa, e aí esse erro aí acabou passando despercebido. Mas não tem problema, vamos falar para você então. O gás natural vendido às distribuidoras pela Petrobras vai ficar 19% mais caro a partir deste domingo. O novo reajuste trimestral, com validade de até 31 de junho, foi divulgado nesta sexta-feira pela estatal. Segundo a Petrobras, a variação do preço do gás natural se dá com base em fórmulas previstas em contratos públicos e divulgados no site da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O cálculo leva em conta as variações do petróleo no mercado internacional e a taxa de câmbio. Desde 2016, a estatal adota a política que vincula os preços praticados no país aos do mercado internacional, tendo como referência o preço do barril de petróleo tipo Brent, que é calculado em dólar. Para os botijões à base de GLP, gás liquefeito de petróleo, o reajuste não gera impactos. A medida deverá afetar principalmente moradores que consomem gás natural canalizado e motoristas com carros que utilizam gás natural veicular. Setores da indústria que usam o gás natural como fonte de energia também serão impactados. E pesquisa. O indicador da FGV aponta recuo da incerteza da economia brasileira. O indicador de incerteza da economia, medido pela Fundação Getúlio Vargas, recuou 6,4 pontos em abril, alcançando 114,9 pontos, o menor nível desde janeiro de 2020. Com o resultado, o indicador de incerteza retornou ao patamar anterior à pandemia pela primeira vez desde o início da crise sanitária, segundo análise do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV. A economista do Instituto, Ana Carolina Gouveia, destacou que esse patamar reflete em grande medida a sensação de que a pandemia está sob controle. A queda na margem, ainda segundo a economista, também foi influenciada por uma visão menos pessimista em relação ao impacto potencial de curto prazo no Brasil do conflito entre Rússia e Ucrânia. Para os próximos meses, a tendência no indicador vai depender de como se dará os desdobramentos das tensões geopolíticas, entre outros fatores, como destaca Ana Carolina Gouveia. Para os próximos meses, a continuidade da queda do indicador vai depender da continuidade de sensação de normalidade pré-pandemia e dos desdobramentos também das tensões políticas. Além disso, outros fatores também, principalmente econômicos, como a inflação, também vão permanecer no radar aí, indicando a possibilidade de queda ou alta do indicador nos próximos meses. E as eleições presidenciais.
Segundo o levantamento, os dois componentes do indicador de incerteza caminharam em sentidos opostos em abril. O componente de mídia caiu para 113,6 pontos, menor nível desde fevereiro de 2020, uma contribuição negativa de 7,2 pontos para o índice agregado. Já o componente de expectativas, que mede a dispersão das previsões para os 12 meses seguintes, subiu para 114 pontos. O indicador da FGV mede mensalmente a incerteza da economia brasileira a partir de informações coletadas dos principais jornais do país e das expectativas do mercado financeiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. Olha, atenção para fake news aí nas redes sociais. A Prefeitura de Guaxupé alerta para informação falsa sobre vagas no CRAS. Uma publicação compartilhada em grupos das redes sociais traz vagas de emprego com a marca do CRAS. Essa semana a Prefeitura de Guaxupé alertou a população e continua com alerta para um anúncio de vagas em processo seletivo no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, que está sendo compartilhado em grupos de vendas nas redes sociais. A informação é inverídica. De acordo com a postagem, os CRAS estariam realizando um processo seletivo. Vale ressaltar que todos os processos seletivos do poder público são realizados por meio de edital, que são publicados no site da Prefeitura, no www.guaxupé.mg.gov.br. A publicação nas redes sociais traz informações falsas. Dado o alerta aí, se você vê oportunidade de emprego no CRAS lá na internet, não é verdade, não é errado. A Prefeitura faz editais para depois contratar. Olha, manutenção na rede elétrica. O bairro Jardim Europa, em Guaxupé, recebe melhorias na rede elétrica. Os serviços vão reforçar o sistema elétrico para garantir a qualidade do fornecimento de energia. A CEMIG continua realizando melhorias na rede elétrica em Guaxupé. Ontem, sexta-feira, dia 29 de abril, foi dada o início da substituição de postes, cabos e outros equipamentos com o objetivo de reforçar o sistema elétrico, prevenir desligamentos acidentais e garantir a qualidade do fornecimento de energia no município. Para que estes serviços possam ser executados com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia nos seguintes endereços lá do bairro Jardim Europa. A Rua Américo Gonçalves, Avenida João Francisco Páscoa, Rua José Tavares, Avenida Elias Felipe Zeituni, Rua Sebastião Silveira, Rua Professor João Ribeiro Mariano, Leno Gabriel Isaac, Avenida Felipe Elias Zeituni, Rua Américo Gonçalves de Moraes e Avenida João Francisco de Paula. Em alguns números estará desligada a energia para que as manutenções possam ocorrer. A CEMIG disponibiliza aos seus clientes a opção de receber avisos de desligamento em sua região por e-mail ou SMS. Basta atualizar os seus dados no CEMIG Atende Web, pelo endereço eletrônico www.cemig.com.br. No portal, o cliente também pode conferir a programação semanal de desligamentos para a manutenção preventiva no sistema. Durante o período programado para a interrupção, caso precise realizar manutenção na rede elétrica interna, o cliente deverá desligar a chave geral antes, para dar segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado. Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem aviso prévio. 11 horas e 30 minutos, é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe, o telefone e o WhatsApp é o 3552-6038. Vamos para um rápido apoio cultural e já a gente volta. Daqui a pouco, informações sobre o cartório eleitoral. Neste domingo, os trabalhadores do cartório eleitoral farão um plantão para a regularização de títulos. É daqui a pouco, logo após o apoio cultural. Estúdio
C, a voz e a vez da comunidade. Recordar é viver. 87,9 FM. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária 87 FM. Vou cantar tudo de novo? 11 horas e 33 minutos. 11h33. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Olha, atenção para o plantão. O cartório eleitoral fará plantão neste final de semana para regularização de títulos. Os eleitores têm até a próxima quarta-feira, dia 4 de maio, para transferir, regularizar ou tirar o título. O cartório eleitoral da 125ª Zona Eleitoral de Guaxupé realizará neste final de semana um plantão para atendimento exclusivo a eleitores que farão a transferência de domicílio, a regularização ou também até os jovens que desejam tirar o primeiro título de eleitor. O cartório funcionará hoje, sábado, já está funcionando das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde, e amanhã, feriado de 1º de maio, do meio-dia até as 6 horas. Na próxima semana, o cartório estará atendendo de segunda a quarta-feira, do meio-dia às 18 horas, exclusivamente para atendimento aos eleitores. Para fazer a regularização, transferência ou até mesmo novo título, os eleitores deverão apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de desemprego. Vale ressaltar que a biometria está suspensa e não será obrigatória na eleição deste ano. O cartório eleitoral da 125ª Zona Eleitoral funciona lá na Avenida Conde Ribeiro do Vale, no número 1130, aqui no centro de Guaxupé. E atenção para dados da economia, o governo amplia a redução do IPI para 35% a partir de maio. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto nesta quinta-feira que amplia a redução do imposto sobre produtos industrializados de 25% para 35%. A nova alíquota mais baixa será aplicada sobre automóveis, eletrodomésticos da chamada linha branca, como refrigeradores, freezers, máquinas de lavar e secadoras e outros produtos industrializados. De acordo com o decreto, a nova alíquota começa a valer a partir do dia 1º de maio, no próximo domingo. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República afirmou que a queda na arrecadação não exigirá uma compensação fiscal por se tratar de um tributo extrafiscal de natureza regulatória. O corte do IPI é definido pela União, mas também afeta os caixas dos estados e municípios, uma vez que o imposto é repartido entre os entes federativos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Agora a gente vai ter informações direto da LMG, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que traz os seguintes destaques para este sábado. Reforma trabalhista e previdenciária entravam a retomada da economia no país. Notícias da Assembleia. A
A combinação da alta taxa de desemprego e da baixa média salarial no Brasil é um entrave para a retomada econômica do país. A crítica é de economistas e sindicalistas que participaram de debate sobre os impactos das reformas trabalhista e previdenciária. A Comissão de Administração Pública da Assembleia de Minas também analisou as políticas públicas do Estado na geração de emprego e renda. Segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,2%, o mesmo nível pré-pandemia. São 12 milhões de brasileiros sem trabalho. Apesar da melhoria, o número ainda é alto e a preocupação aumenta devido à queda na média salarial do trabalhador. De 2020 para 2021, a remuneração média encolheu 4%. Hoje, ela é de apenas R$ 1.921. Para o doutor em economia Walter Palmieri, o Brasil desestruturou o mercado de trabalho ao apostar nas reformas trabalhista e previdenciária para sair da crise econômica. Salário, do ponto de vista micro do empresário, é custo, mas para o país, salário é demanda. Então, uma redução dos salários, além de não contribuir para a economia do país, prejudica a questão social, a proteção social do país. Foi feita uma reforma trabalhista, mas o que ocorreu? Não foi o que foi prometido. O nosso desemprego está pior do que antes da reforma, a nossa informalidade também, acidentes de trabalho, salário médio, todos os aspectos estruturais do mercado de trabalho não avançaram, ao contrário, regrediram. O advogado da Central Única dos Trabalhadores, Luciano Pereira, afirmou que os impactos das reformas foram negativos. Ele citou a criação de contratos intermitentes e a ampliação de jornadas de trabalho e da terceirização de atividades fins. O advogado disse ainda que, em Minas, o governo do estado repete essa política de precarização do emprego. A privatização e a terceirização são duas faces da mesma moeda. E hoje, são muitos os exemplos que nós temos em Minas Gerais de iniciativas do governo estadual que apontam nesse sentido da precarização via privatização / terceirização. De acordo com a deputada Beatriz Cerqueiro do PT, é negativo o balanço das políticas públicas de trabalho no país. Nos foi prometidas muitas questões positivas, emprego, melhoria da vida das pessoas, se as reformas fossem aprovadas. Então nós vimos a destruição de toda a legislação trabalhista com a reforma feita em 2017, reforma da Previdência, um ataque estrutural ao movimento sindical. E o que isso gerou de empregos? Em que isso melhorou a vida da classe trabalhadora? Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa vida no Estado? Durante o debate, os participantes lembraram de duas datas comemorativas. Esse 28 de abril, Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, e ainda o 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho, que será celebrado neste próximo domingo. Mais informações estão no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior. Olha, atenção para você que ainda não fez a declaração do imposto de renda. A declaração e o prazo para você declarar está chegando na reta final. A declaração do imposto de renda à pessoa física entrou na reta final e agora o contribuinte tem até o dia 31 de maio para prestar contas ao leão. Muitos deixam para a última hora e outros acabam perdendo o prazo e tendo de pagar multa. André Grilo, professor de educação física, morador de Curitiba, no Paraná, ainda não agilizou a declaração. Em outras oportunidades, ele acabou, inclusive, perdendo a data para a entrega da documentação. Esse ano eu ainda não fui em busca de um contador para fazer meu imposto de renda, é o que eu já deveria ter procurado, né, porque falta pouco tempo ainda para a declaração. E não é a primeira vez que eu deixo para a última hora. Já teve outras ocasiões que eu acabei não fazendo o imposto de renda, né, atrasando. Diego Dias, advogado e sócio da Dias Contabilidade, chama atenção para as consequências de não fazer a declaração. A pessoa física que era obrigada a fazer a declaração e não fez dentro do prazo legal, além da multa pela não entrega da declaração, ela ainda poderá ter seu CPF suspenso pela Receita Federal, o que pode ocasionar diversos problemas de cadastros e registros, principalmente junto a bancos e instituições financeiras também. Mesmo quem não tem a obrigatoriedade de declarar, pelo fato de ter recebido rendimentos tributáveis, cuja soma ficou abaixo da faixa de corte da Receita, que é de R$ 28.559, a entrega poderá garantir uma renda extra.
Mesmo quem não tenha a obrigatoriedade de fazer a declaração, pode fazer e transmitir para a Receita Federal, e este documento servirá como comprovação de renda. Inclusive, tendo o imposto de renda retido na fonte, pode receber alguma restituição nesses casos. O contribuinte pode entregar a declaração contratando um contador ou baixando o programa da declaração no site da Receita Federal. Também é possível fazer o preenchimento por meio de dispositivos móveis, como tablets e smartphones, através do serviço Meu Imposto de Renda. Aqueles que possuem código de acesso, conta digital ou certificado digital podem entregar a declaração de forma online, disponível no Centro Virtual de Atendimento no site da Receita Federal. Agência Rádio Web, produção e locução, Leno Falck. Enquanto isso, lá no Senado, no Senado Federal, o piso salarial da enfermagem chega à pauta no plenário. Chega à pauta do plenário nesta semana o projeto que institui o piso salarial da enfermagem. Na proposta, já aprovada pelo Senado, o valor mínimo inicial para os enfermeiros será de R$ 4.750, a ser pago nacionalmente pelos serviços de saúde públicos e privados. Segundo o presidente Arthur Lira, os deputados buscam, junto ao governo federal, fontes de financiamento para reduzir o impacto nas contas de municípios e hospitais filantrópicos. Nós estamos há 6 meses segurando essa votação com essa preocupação. Nós nunca escondemos essa preocupação com relação à fonte para arcar com essa despesa, né? Há uma demanda que foi criada no Senado Federal. Tem algumas situações que tem um grupo muito focado em trabalhar na casa. O líder do governo, deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, lembrou que os prefeitos manifestaram preocupação com a aprovação da medida durante a marcha que fizeram a Brasília na última semana. Há um apelo muito forte também na marcha dos prefeitos para a votação do piso da enfermagem, que nós não temos fonte ainda. Houveram algumas tentativas aqui, através da CEFEM, da contribuição de mineração, através de outras fontes, mas ainda não temos recurso. A Câmara corre também para votar as medidas provisórias que vencem no final do mês e ainda precisam ser apreciadas pelo Senado. Entre elas, a MP 1079, que prorroga o prazo do regime especial de exportação. O governo alega que, com a crise desencadeada pela pandemia, muitos contribuintes não conseguem cumprir os prazos do regime devido a fatores como restrições sanitárias impostas por diferentes países, que dificultam a exportação. Também estão prontos para a pauta do plenário os projetos que instituem no calendário nacional o Outubrinho Rosa e o Novembrinho Azul, para o desenvolvimento de campanhas de conscientização de saúde para meninas e meninos de até 15 anos. Quem explica é o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás. A Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica elaborou um documento chamado Projeto Outubrinho Azul, Rosa. Por quê? Para que as meninas até 15 anos de idade tem um atendimento e um tratamento precoce. Por exemplo, nódulos mamários, problemas de menstruação, dores abdominais, sangramentos, lesões. E no Novembro Azul a gente poderia fazer os diagnósticos, né? Eu sou cirurgião pediátrico, a gente sabe muito bem como é que essas crianças evoluem, principalmente esses meninos que têm essas malformações ao nível da genitália, que causa constrangimento, fimose, problemas no testículo, que pode acarretar problemas futuros, né, na idade adulta, como, por exemplo, esterilidade, formação de tumores cancerígenos, uma série de fatores. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
11h46. Ó, atenção para a campanha de doação de sangue. Doar sangue é necessário a qualquer momento. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 52 quilos e ter entre 16 e 67 anos. Lembrando que menores de 18 anos precisam da autorização dos pais. Em Guaxupé, existe um grupo voluntário que faz a ligação entre doadores e hemocentros, organizando mensalmente viagens gratuitas, por intermédio da prefeitura, com o objetivo único de salvar vidas. Faça parte deste grupo você também. Nas redes sociais, basta pesquisar pelo @doesangue doevida Guaxupé ou entrar em contato pelo telefone e WhatsApp, o 988625355. Doe sangue, salve vidas. Olha, o Estúdio C vai para um rápido apoio cultural, já a gente volta, você pode participar, telefone e WhatsApp é o 3552-6038. Encontre a Rádio Comunitária nas redes sociais, pelo Facebook, Twitter, Instagram ou qualquer outra, basta pesquisar @87FM Guaxupé. Rápido apoio cultural, e já a gente volta. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87 FM. Rádio Comunitária de Guaxupé. A Rádio Cidadã. Estúdio C. A voz e a vez da comunidade. Comunitária. Onze horas e 52 minutos. 11h52. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Vamos agora ficar sabendo informações, as principais destaques no país neste sábado, direto do Giro de Notícias da agência Rádio Web. Preço da gasolina sobe pela 3ª semana e tem novo recorde no país. Este é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou o Bruno Moreira e estes são os destaques do momento. O preço da gasolina subiu pela 3ª semana seguida e voltou a marcar um novo recorde nos postos, segundo pesquisa da ANP. O valor médio do combustível ficou em R$ 7,28 nesta semana. O principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo terminou o mês de abril com queda de 10,10%. É o pior resultado do Ibovespa desde março de 2020, no início da pandemia. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que aqueles que colocarem em dúvida as eleições deste ano serão combatidos com a força da Constituição. Moraes assume o comando da Justiça Eleitoral em agosto. A Polícia Civil de São Paulo anunciou a prisão do falso entregador suspeito de ter matado a vítima de um roubo na capital paulista. O crime ocorreu na última segunda-feira. A Rússia afirmou que utilizou um submarino no Mar Negro para disparar mísseis contra a Ucrânia. Segundo a defesa russa, é a primeira vez que o recurso é usado na guerra. Levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostra que o setor espera aumento médio de 30% no faturamento durante o fim de semana do Dia das Mães. A comparação é com o mesmo período do ano passado. Ponto final. Confira atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia. Não é só a gasolina não, o óleo também. O óleo que você consome todo dia e na sua casa vai ficar mais caro. Prepare o bolso. O óleo de cozinha vai ficar mais caro. O preço já subiu 11% este ano, de acordo com o IBGE. E o problema agora vem principalmente de fora, da Indonésia. O país é o que mais exporta óleo de palma no mundo e ameaça suspender parte das vendas.
Para se ter uma ideia, o fornecimento no mundo de óleo vegetal já está comprometido por causa da guerra na Ucrânia, que tem forte tradição na produção de óleo de girassol. Este produto já começa a faltar em supermercados da Europa. E esta crise não afeta só a cozinha. A falta pode aumentar também o preço da margarina e dos cosméticos. O óleo de girassol é usado, por exemplo, para deixar cabelos e a pele mais saudáveis. Reportagem Rodrigo Santos. Já o preço do gás de cozinha bate recorde. O preço do gás de cozinha bate novo recorde. O botijão já é vendido em média a R$ 113, segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Os dados são recentes, referente a abril, e representam um aumento de R$ 4,00 em relação a março. O fato é que esta nova média recorde do gás de cozinha corresponde a quase 10% do salário mínimo brasileiro, que hoje é de R$ 1.212. Um estudo da Federação Nacional dos Petroleiros revela que este gasto com gás é o maior desde 2007. Na época, o salário mínimo era de R$ 350 e o botijão custava R$ 35. Reportagem Rodrigo Santos. E outra informação é sobre o PIS/PASEP. Quase 500 mil ainda não sacaram o PIS/PASEP. Mais de 500 milhões de reais estão à espera dos donos. Este dinheiro é do PIS/PASEP de 2020. Quase 500.060 mil trabalhadores esqueceram de sacar a grana. Tem direito ao abono quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor por no mínimo 30 dias consecutivos ou não em 2020 e está no Cadastro Nacional de Informações Sociais há pelo menos 5 anos. Neste caso, o primeiro emprego com carteira assinada deve ter ocorrido em 2015 ou antes. Também precisa ter recebido até 2 salários mínimos médios de remuneração mensal no ano base, o que corresponde a R$ 2.090. A grana vai ficar disponível até o dia 29 de dezembro. Consultas sobre o PIS podem ser feitas pelo número 0800 726 0207. Repetindo, 0800 726 0207. Reportagem Rodrigo Santos. E agora a última informação, direto do Giro Internacional de Notícias: a Rússia cobra suspensão de envio de armas à Ucrânia. Paris, 30 de abril de 2022, vamos aos destaques desta edição. O ministro russo das Relações Exteriores cobrou dos aliados ocidentais da Ucrânia que parem de entregar armas a Kiev. Em uma entrevista publicada neste sábado pela agência oficial chinesa, Sergei Lavrov disse que se os Estados Unidos e a OTAN querem resolver a crise ucraniana, devem parar de enviar armamento e munição. Desde o início do conflito, no entanto, a ajuda militar ao exército ucraniano aumentou significativamente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao Congresso americano para aumentar esse orçamento em 33 bilhões de dólares e reforçar essa entrega de armas. Neste sábado, os chefes da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, e a alemã, Annalena Baerbock, disseram estar determinados a apoiar a Moldávia, uma ex-república soviética vizinha à Ucrânia, diante dos riscos de desestabilização que o país enfrenta. As forças russas mantêm, nesse momento, ataques nas regiões leste e sul da Ucrânia e tentam aumentar o controle de Kharkiv, a segunda maior cidade do país, onde explosões violentas foram ouvidas durante a noite. Na região de Donetsk e Lugansk, 14 ataques lançados por forças russas foram repelidos nas últimas 24 horas. No primeiro dia de um fim de semana prolongado por causa do Dia do Trabalho, Pequim anunciou que vai reforçar ainda mais as medidas de combate à Covid-19. A partir de 5 de maio, um teste negativo realizado na última semana será obrigatório para entrar em muitos locais e usar o transporte público. Para eventos esportivos e viagens, será necessário um teste negativo feito nas últimas 48 horas, juntamente com o comprovante de vacinação. No Haiti, moradores da periferia norte da capital Porto Príncipe estão no fogo cruzado de 2 facções criminosas que brigam pelo controle do território. Há 5 dias, os habitantes estão encurralados por grupos armados. Os confrontos deixam muitos feridos que se dirigem ao hospital da ONG francesa Médicos do Mundo. O
Um guarda de um assentamento ocupado na Cisjordânia foi morto em um ataque durante esta noite, após novos confrontos entre palestinos e policiais israelenses na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém Oriental. Já o Ministério da Saúde palestino anunciou a morte de um palestino que foi alvo de um tiro durante uma operação do exército israelense na cidade de Azum, a cerca de 30 quilômetros de Ariel. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária, prestação de serviços e informação. Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Para ouvir novamente, acesse o nosso site 87fm.com.br. Participe a qualquer momento da programação da comunitária, mandando seu comentário, seu oi, seu alô, pedindo a sua música, mandando uma dica, uma crítica ou sugestão em nosso WhatsApp, o 3552-6038. Curta, comente e compartilhe a Rádio Comunitária nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube. Basta pesquisar @87fm Guaxupé. Um ótimo final de semana para todo mundo. Até sábado que vem, a partir das 10 horas da manhã, levando as principais informações e os destaques da semana para você, ouvinte da 87FM. Vamos vacinar, hein? Até 5 horas da tarde, vacinação de idosos e crianças. Vamos vacinar e proteger os nossos idosos e crianças, hein? Tchau, tchau, pessoal. Ótimo sábado, ótimo final de semana e até lá. Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe você também e ajude no desenvolvimento da nossa cidade. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é rádio de verdade.